Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática, nossa aula de número 12. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje é o cálculo por decomposição. Os objetivos da nossa aula são decompor os números até 5 ordens, compreender o critério de formação dos grupos na decomposição e resolver cálculos a partir da decomposição do número. Então, para que serve a decomposição? Ela nos auxilia no cálculo dos agrupamentos de unidade, dezenas, centenas, unidade de milhar e dezena de milhar. Lembram nas outras aulas que nós falamos sobre a decomposição, sobre o valor relativo de cada algarismo e que ele facilita a gente memorizar a composição desse número? Então, chegou a hora da gente trabalhar com essas questões para que a gente consiga fazer cálculos rápidos e cálculos mentais, bem rapidinho. Então, quando nós trabalhamos a identificação do valor relativo de cada algarismo, quando nós trabalhamos a questão da estimativa, do arredondamento, agora nós começamos a ter uma noção de quanto vale aquele número e como trabalhar com ele desmembrado, com cada parte dele, tá? E conseguir fazer cálculos com mais facilidade, tá bom? Então, para que a gente relembre um pouquinho da decomposição, a gente separa, então, o número em grupos. Cada número tem um valor relativo, lembram disso? Então, aqui eu trouxe para vocês, ó, o 23.852. Então, eu tenho o 2 aqui, ele é um algarismo que representa 20.000, porque ele está lá dentro do quadro do valor posicional, ele está lá na casa da dezena de milhar, então ele vale 20.000. O 3, ele está lá dentro da unidade de milhar, então aqui ele representa 3.000. O 8 está dentro da casa das centenas, então 8 centenas, 800. O 5 está lá dentro da casa das dezenas, 5 dezenas igual a 50. E o número 2 são 2 unidades, tá? E é dessa forma que nós vamos pensar agora no número para que a gente possa fazer cálculos com cada um desses grupos. Quando nós agrupamos eles assim, dentro de cada valor relativo, nós conseguimos organizar o nosso cálculo também. Então, observem lá uma situação que eu trouxe para a gente pensar juntos. Na padaria de Tomás, foram produzidos 5.743 pães na semana passada e 6.587 pães nesta semana. Veja como o Tomás calculou o total de pães produzidos nessas 2 semanas. Então, o que ele fez? Ele fez a decomposição desses números. Ele separou por grupos. Então, aqui, dos 5.743, ele colocou 5.000 mais 700 mais 40 mais 3. Dos 6.587, ele separou 6.587. Legal? Legal. Isso você já sabe fazer. E agora o cálculo. Como é que ele calculou isso? Para ser mais rápido, fazer um cálculo mental. Aí ele fez o cálculo por agrupamento. O que ele tinha na casa dos milhares? 5.000 mais 6.000. Deu 11.000. Aí o que ele tinha na casa das centenas? 700 mais 500. Aí ele encontrou 1.200. Na casa das dezenas ele tinha 40 e 80. Ele achou mais 120. E na casa das unidades ele tinha 3 e 7, 10. Aí ele colocou tudo lá no cantinho e fez o cálculo, que nós podemos fazer também um cálculo rápido, um cálculo mental, sem precisar estruturar. 1.100
mais 11.000 mais 1.000, 12.000. 12.000 mais 200, 12.200. Mais 12.200 mais 100, 12.300. 12.320 mais 10, 12.330. Prof, eu nunca tinha pensado nisso, que eu posso desestruturar um número e depois fazer o cálculo dele. Pois é por isso que nós estamos aqui. Ensinar novas estratégias de cálculo para que você possa trabalhar com números de diversas formas. Não apenas aquela estrutura de conta que nós sempre fazemos, estruturadinho ali, mais, menos, não. Aí nós temos uma habilidade, uma facilidade de trabalhar com números de outra maneira. Então, também é um cálculo que é feito e nós conseguimos chegar no valor exato. Aqui nós não temos estimativa. Não foi feito arredondamento dos números. Foi trabalhado com os números exatamente como eles foram apresentados. Portanto, esse resultado final é o número exato, 12.330 pães. E organizado de outra forma. Vejam só que legal. Aqui, nessas questões, não é uma estimativa de valor, tá? Isso é bem importante que a gente ressalte aqui. É o valor do número todo como ele é. Aqui nós não fazemos arredondamento. Nós fazemos a decomposição e trabalhamos com o cálculo de cada grupo, tá? E nós vamos chegar no valor exato do resultado, certo? E aqui, Lívia recebeu uma encomenda de 2.565 ímãs de geladeira e já entregou 1.742. Querendo saber quantos ímãs faltam para completar o total da encomenda, Lívia subtraiu, por decomposição, 1.742 de 2.565. Primeiro, o que ela fez? Fez a decomposição. Então, vamos lá. Do primeiro número, 2.565. 2.000 mais 500 mais 60 mais 5. Legal. E do outro, 1.000 mais 700 mais 40 mais 2. Certo. Agora nós vamos agrupar, né, os semelhantes ali para que a gente possa fazer o cálculo de subtração. Ela tirou 1.000 de 1.000, mas aqui, prof, tinha 1.000. E como que ela tirou aqui 1.000 de 1.000? Ah, é que aqui, ó, ela não consegue tirar 700 de 500. Então, nós deixamos aqui 1.000 e trouxemos 1.500 para trabalhar aqui, ó, com os 700. Entendeu? Senão, não daria certo. 1.000 menos 1.000, 0. Não sobrou nada. 1.500 menos 700, 800. 60 menos 40, 20. 5 menos 2, 3. Quantos ímãs, então, faltam para que a Lívia entregue a sua encomenda? 823 ímãs. Você já tinha pensado em fazer uma subtração assim? Não, né? Então, agora você já conhece uma outra estratégia. Lembrando que nós precisamos cuidar desses grupos aqui. Então, quando aqui o cálculo começou, aqui já foi visto que não era suficiente para tirar daqui. Por isso, nós tiramos 1.000 desse aqui e deixamos posicionado para trabalhar com 700. Entendeu? Então, esses são os cuidados que a gente precisa ter, né? Senão o nosso cálculo não fica correto. Mas com esses cuidados você chega ao valor exato da subtração necessária, certo? Beleza. Outra situação que eu trouxe para a gente analisar aqui. Então, no mês de fevereiro, Jane leu um livro de 1.350 páginas e no mês de março ela leu outro livro com metade da quantidade de páginas do primeiro. Então, observe.
Quantas páginas do livro Jane leu nos 2 meses indicados entre fevereiro e março? Então, vamos lá. Nós vamos decompor o 1.350 e o outro tinha metade. Ó, o que ela leu no mês de março tinha metade da quantidade do primeiro. Olha só, as informações que ficam implícitas nas situações, problemas e que nós precisamos demonstrar conhecimento para chegar no resultado. Então, ali, eles não deram outro valor para a gente, mas eles indicaram que o outro livro tinha a metade da quantidade de páginas. Então, vamos pensar. Metade de 1.000, 500. Metade de 300, 150. Metade de 50, 25. Achamos a quantidade de páginas do livro de março. Agora, nós podemos fazer o cálculo da adição. 1.000 mais 500, 1.500, 300 mais 150, 450, 50 mais 25, 75. No total, nós temos 1.500 mais 400, 1.900, 1.950 mais 75, 2.025. Então, ela leu nesses 2 meses 2 livros com um total de 2.025 páginas. Nossa, lê bastante, né? Isso é legal, isso é legal quando a gente consegue contabilizar esses nossos feitos, né? Isso daqui a pouco vocês começam a fazer também, tá? Então, esse cálculo nos levou ao resultado exato. Não fez estimativa, não fizemos arredondamento e chegamos ao cálculo exato da questão. Pessoal, sempre é importante que a gente coloque a data da nossa aula, o tema da aula trabalhada e a gente faça registro sobre ela, tá? Então, eu espero que se você ainda não colocou a data, coloque lá, coloque o tema da nossa aula e vamos colocar algumas situações para que você registre aí e faça um pequeno treino antes da atividade proposta, tá? Então, peguem lá a caneta, lápis e borracha. Eu vou pedir para que vocês façam, então, o cálculo de... vamos ver se vocês conseguem fazer. 2.350 mais 220. E também 775 mais 112. Então, vamos lá. Sem arredondamentos, nós vamos trabalhar com a decomposição desses números, né? Então, vamos lá. Vamos decompor esses números que apareceram aqui. Eu tenho 2.000 mais 300 mais 50. E do outro eu tenho 200 mais 20. E aqui eu tenho um total de 2.000 mais 500 mais 70. Então, 2.570. Professora, eu posso fazer olhando aqui os números lá de cima e trabalhando com um valor relativo deles? Eu posso já pensar em 2.000, daí 300 mais 200, 500, 2.500, 50 mais 20, 70, 2.570? Posso, deve. É aí que eu quero que você chegue, tá? Eu quero que você chegue ao nível que não seja necessário mais fazer essa decomposição por escrito, que você consiga estabelecer as relações dos valores relativos e faça esse cálculo mental. Aí sim, tá? Então, vamos treinar aqui. 775 mais 12. Então, vamos lá.
Vamos pensar aqui. Então, vamos nesse que é mais curtinho. Vamos lá. 700 mais 100, 800. 70 mais 10, 80. 5 mais 2, 7. 887. Por quê? Aqui eu teria 700 mais 70 mais 5. E 100 mais 10 mais 2. Vamos ver se fecha? 700 mais 100, 800. 70 mais 10, 80. 5 mais 2, 7. 887. Se você conseguiu fazer no primeiro raciocínio lá, você já está muito bem, tá? É esse o caminho, é esse o ponto que a gente precisa chegar, tá bom? Mas vamos lá, treinando a gente chega longe, tá bom? Faz o registro no teu caderno, deixa lá como exemplo, treina bastante, faz a atividade proposta que está lá disponível, pergunta para o seu professor, para a sua professora que está aí com você, se tiver dúvida, e continue praticando, tá bom? Eu fico por aqui, espero vocês para uma próxima aula e desejo vocês bons estudos.